Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, passando aqui, amados, para nós fazermos nosso segundo dia de oração, com base na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, amados, ele tem um segredo, pois ele foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, para que os discípulos aprendessem a orar. Então precisamos, amado, fazer esta oração com fé. Eu convido vocês que estão fazendo esta oração comigo, hoje é o segundo dia, a colocar um copo de água ao lado desta oração e após a oração, você participar desta água para uma cura interior. Precisamos compreender, amados, que precisamos ter vida de oração. Todos os grandes homens de Deus que fizeram parte da Bíblia, tiveram vidas de oração. Todos os grandes homens da Bíblia foram homens de oração. Eles se distinguiram um dos outros em muitas maneiras, mas em uma coisa eles se pareciam, pois eles eram intercessores. Todos esses grandes homens, eles viviam com sua vida no altar. Então esta é uma das razões pela qual devemos fazer a intercessão constante, vigilante, e que a oração deve ocupar o lugar. Ele deve ter um papel importante na nossa vida. A oração teve um papel importante na vida do Senhor Jesus enquanto ele esteve na terra. Basta nós vermos livros de Marcos, capítulo 1, 35, conta-nos que de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus levantou e saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando o dia inteiro. O dia anterior tinha sido muito cansativo e tinha sido muito movimentada, mas Jesus abreviou as suas horas de sono para que pudesse levantar mais cedo e se entregar totalmente ao seu tempo à oração a Deus. Se nós analisarmos também o livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, nós veremos que naquela ocasião Jesus sobe para o monte para orar e passou a noite orando a Deus. O nosso Salvador achou necessário passar a noite toda em oração. Então nós devemos, amados, como servo de Deus, seguir o exemplo do nosso Mestre, fazer a oração intercessória. Devemos nos conectar ao Senhor nosso Deus, devemos nos conectar ao Filho de Deus. Se nós analisarmos os 4 evangelhos sobre a vida de Jesus, nós veremos que a vida do Senhor Jesus foi uma vida de oração. A sua oração é mencionado em lugares onde esta palavra são usada, pois havia uma evidente vida de oração. A oração se tornou parte do ministério do Senhor Jesus. Ele tomava muito tempo da vida do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus se alimentava da oração. E se você, servo de Deus, quer ser um homem ou uma mulher que realmente faz a diferença, então tire tempo de oração. O seu tempo de oração não pode ser um tempo negligenciado, amados. Você não pode ser seguidor de Jesus Cristo se você não tiver uma vida no altar. Então, essa é uma razão para termos a oração constante, persistente, vigilante e vencedora, que
pode até mesmo ser mais forte do que a nossa própria vida, amado, pois uma vida de oração é uma vida de vencedor. A oração é a parte mais importante do ministério atual do próprio Senhor Jesus, que Ele concede à igreja. O ministério de Cristo não acabou com sua morte. Seu trabalho aqui não terminou, mas quando Ele ressuscitou e voltou à destra do Pai, Ele começou um outro trabalho para nós tão importante quanto havia feito antes. Isso não pode ser separado do seu trabalho anterior, pois é necessário para contemplar a nossa salvação que nós tenhamos uma vida de altar, uma vida alicerçada na presença de Deus, uma vida de oração. Então vamos conhecer a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, o Senhor Jesus diz assim: portanto, orai-vos deste modo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para todos sempre. Senhor meu Deus, Pai amado, hoje, Senhor, é o segundo dia desta oração, baseada, Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Ó Deus, queremos que teu reino se estabeleça em nossa vida. Ó Deus, Pai amado, que habita nos céus dos céus. Queremos, Senhor, que a tua justiça se manifeste em nossa vida. Então oramos, ó Deus, intercedendo por vidas de cada irmão, de cada irmã, que a oração do Pai Nosso possa penetrar dentro da nossa alma. Ó Deus, eu convidei, Pai amado, a todas as pessoas que me seguem, que acompanham a oração do presbítero Gregório, a colocar um copo com água ao lado deste celular, para que esta água venha ser ungido pelo poder do Espírito Santo. Então, ó Deus, eu te peço, vem mover as águas, Senhor, e ungir este copo de água. Quando o teu servo tomar desta água, quando a tua serva tomar desta água, o mal que aflige a alma, o espírito, a mente, o corpo, o nervo, o sangue, os ossos, onde houver o mal, que este mal seja expelido da vida do meu irmão, o câncer seja expelido, a AIDS seja curado, o espírito da enfermidade seja banido da vida deste meu irmão, problemas de depressão, de angústia, de aflição, problemas de ansiedade, espírito de loucura, caia por terra agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, que a oração do Pai Nosso se cumpra em nossa vida, que nós venhamos tomar posse, Senhor, da vitória que o Senhor concede a cada um de nós. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados diletos irmãos, este é o segundo áudio da oração do Pai Nosso. Amanhã eu estarei gravando o terceiro, para que nós possamos nos alimentar pela palavra de Deus. Fique em paz. Amém.